Bom, muito bem. Estamos agora um pouco depois das 19. Estamos em direto para a página oficial de Venâncio Mondlane. A agradecer a todos que já estão ligados agora. Temos próximo de 7.000 pessoas que estão agora conectadas em direto. Queria pedir a todas essas pessoas que já se conectaram neste momento para partilharem para outras pessoas. Portanto, partilhem com outras pessoas neste exato momento em que estamos em direto. Queria também ouvir algum comentário se as nossas condições de luz, que as nossas condições de voz estão perfeitas ou não. Gostava de ouvir algum comentário. Vamos lá ver quem está a comentar. Gostava que alguém falasse na interrupção. Bom, tivemos uma brevíssima interrupção, espero que seja mesmo passageiro. Às vezes temos essas questões da internet. Portanto, agradecia que aqueles que estão ligados neste momento pudessem partilhar a live para mais pessoas. Muito bem, os que estão ligados em direto agora podem partilhar a live para mais pessoas. Podem partilhar a live agora para mais pessoas. Portanto, os que estão em direto agora podem partilhar a live para mais pessoas. Não sei se continuamos. Vejo que aqui... também, estou a ver alguns comentários. Pensei que tivesse havido alguma interrupção na nossa transmissão. Ok, estamos a ter algumas interrupções hoje. Mas os que estiverem já ligados agora em direto, peço para transmitir, para partilhar. Estamos a ter algumas interrupções. Espero que a net se estabilize. Bom, o que é que nós temos hoje para transmitir? Vou tentar ser breve. Estou a ver que a net está a variar muito. Primeiro queria dizer o seguinte. Eu sei que, primeiro, que o Senhor possa abençoar todos que estão ligados aqui e todos que estão em Moçambique. Todos são amantes da paz, da justiça e todos que são, digamos, patriotas e que aqueles que têm amor por Moçambique. Eu sei que muita gente está ansiosa para saber quais são as medidas que nós vamos indicar sobre o já anunciado da fase Turbo V8. Mas eu tenho aqui uma notícia para vocês. O que acontece é que ao longo da semana fomos recebendo várias contribuições. Ao longo da semana fizemos 2 programas em direto para ouvir o que pensam os artistas, o que pensam os escritores, o que pensam os apresentadores, o que pensam os influencers. E ontem fizemos um programa em direto com as vítimas, os representantes das vítimas, para perceber o que aqueles que foram, digamos assim, que sofreram durante este período, portanto, pessoas que perderam os seus pais, perderam os seus filhos, aqueles que foram afetados, ficaram mutilados, digamos, ficarão com problemas físicos para o resto da sua vida. O que essas pessoas pensam, o que essas pessoas nos aconselhavam. E a conclusão que nós chegamos aqui, porque nós não fazemos o programa porque nós queremos anunciar. Fazemos em função daquilo que o povo vai nos dizendo nos e-mails e nestes programas que nós fizemos. Meus irmãos, nós sabemos que agora Moçambique, sobretudo Cabo Delgado, sofreu com um ciclone. Este ciclone, tudo indica que os estragos foram relevantes e está a haver uma mobilização no país que é para se canalizar bens de primeira necessidade, para socorrer a população de Cabo Delgado. Então, esta semana é uma semana de fato de solidariedade. Portanto, nós não vamos agora começar a fazer medidas drásticas sobre o país numa altura em que temos irmãos nossos que estão a precisar de ajuda médica, estão a precisar de alimentos, estão a precisar de ajuda psicológica. Tem que haver uma movimentação no país e todos nós, queria também pedir a todos os moçambicanos para fazerem do melhor possível para ajudar os nossos irmãos em Cabo Delgado que sofreram com o ciclone. Mas também não é só os que sofreram com o ciclone,
Em Cabo Delgado temos quase 1 milhão de pessoas deslocadas e que precisam de ajuda de todo tipo. Então, em função do ciclone, em função dos deslocados, esta semana nós atendemos os conselhos que vieram do público, os conselhos que vieram das vítimas e o grito de socorro que está a vir de Cabo Delgado para nós. E esta semana vamos a fazer uma abordagem diferente. Por outro lado, toda a gente acompanhou os baleamentos, assassinatos que aconteceram em Ressano Garcia. E as últimas estatísticas mostram que nós, em Moçambique, já atingimos cerca de 130 mortos. E nós falamos com essas famílias, visitamos essas famílias. É só ver o vídeo que nós fizemos ontem, onde ver famílias que estão no leito hospitalar, que estão no hospital. Nós fomos lá, filmamos, entrevistamos essas pessoas e podem ver na minha página a live que nós fizemos ontem. Vão ouvir o que dizem as pessoas que estão no leito hospitalar, que estão feridas. Então, nós, esta semana, vamos decretar esta semana como uma semana de luto. Vamos decretar esta semana como uma semana de luto. Portanto, na quinta-feira, que é dia 19, é o dia em que nós vamos completar 2 meses sem Elvino Dias, sem Paulo Guambe. Então, a quinta-feira vai ser o início da celebração dos heróis da democracia moderna. Tanto desde Elvino Dias, no dia 19, até o nosso Mano Chotas, em Ressano Garcia, estas 130 pessoas referidas, que nós sabemos que não são 130, ontem chegamos à conclusão que são muito mais, porque houve muitas vítimas de atropelamento feito pela própria polícia e que não estão reportados. Então, nós vamos fazer uma semana de 4 dias de luto, quinta-feira, dia 19, sexta-feira, dia 20, sábado, dia 21, domingo, dia 22. Estes 4 dias vamos ter atividades normais, não vamos fazer manifestações de rua, não vamos impedir o trânsito, vamos vestidos de preto para aqueles cuja tradição o luto é o preto, e vamos vestir de branco para aqueles cuja tradição do luto é a roupa branca. A começarmos na quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, 4 dias de luto. E nestes 4 dias de luto vamos voltar a um ponto que nós já tínhamos feito antes, às 13 horas até às 13h15. Vamos parar todas as nossas atividades. Você que é funcionário público, você que é funcionário privado, você que tem os seus business, você que é desempregado, você que está no supermercado, esteja onde estiver, na rua, na estrada, paramos tudo às 13 horas e até às 13h15. Vamos cantar o hino nacional, mas também vamos orar por justiça em Moçambique. Vamos orar pelas famílias que estão feridas e que perderam pessoas, que estão com os seus corações a chorar. Então vamos das 13 horas até as 13h15, vamos orar e vamos cantar o hino nacional. Em todos os lugares. Nos supermercados, nos ministérios, nos tribunais, na rua, no porto, no aeroporto, na estrada, no Dumbanengue, no mercado, das 13 horas até as 13h15, vamos cantar o hino nacional e vamos orar por todas as famílias que sofreram injustiças, que perderam seus irmãos, perderam seus filhos, os seus parentes. Isso vai ser às 13. Não vamos tocar apitos, mas no domingo, dia 22, que é um dia antes do dia previsto para a leitura do acórdão, no domingo, nós vamos voltar a fazer a leitura. Vamos fazer o hino nacional, as nossas orações, mas no domingo, às 21 horas, até às 22 horas, até a hora que a pessoa puder, vamos tocar as vuvuzelas, os apitos, porque na segunda-feira vai haver o veredito final, vai haver o acórdão, que vai dizer se este país vai para a paz ou se este país vai para o caos. Então, como vocês podem perceber, esta semana estamos em solidariedade com Cabo Delgado, esta semana estamos a celebrar os nossos heróis, esta semana estamos de luto a partir de quinta-feira, mas na segunda-feira, dia 23, toda a atividade em Moçambique deve parar.
vamos parar toda a atividade, mas absolutamente toda a atividade em Moçambique deve parar. Atividade privada, atividade pública, movimentos, carros, tudo é um dia que não vamos ter nenhuma atividade laboral. Segunda-feira, dia 23 de dezembro, tudo fica parado. Ficamos nas nossas casas para ouvir o acórdão do Conselho Constitucional. Montamos as nossas telas nos nossos bairros para ouvirmos o acórdão do Conselho Constitucional. Alguns grupos podem ir nas redondezas do Conselho Constitucional também, aplacados lá para ouvir o que o Conselho Constitucional está a trazer como veredito para os moçambicanos. E nesse dia, conforme vocês veem, devíamos anunciar hoje o Turbo V8. Na verdade, estamos a passar o Turbo V8 para segunda-feira, dia 23. Quem vai anunciar o Turbo V8? O Turbo V8 vai ser anunciado pelas palavras que vão sair da boca da veneranda juíza presidente, professora doutora Lúcia Ribeiro, do Conselho Constitucional. O que ela vai determinar pela sua boca no dia 23 de dezembro vai conduzir que o país avance para a paz ou o país avance para o caos. Vai conduzir, vai determinar se o país vai para a tranquilidade ou se o país vai para o abismo. Se o país vai para a tranquilidade ou se o país vai para o precipício. Se o país vai para a paz ou o país vai para a desordem e para o caos. Então, quem vai anunciar o Turbo V8? Agora passamos a responsabilidade do Turbo V8 para ser anunciado pela professora doutora Lúcia Ribeiro no dia 23 de dezembro, quando for feita a leitura do acórdão, se vamos ter verdade eleitoral ou se vamos ter mentira eleitoral. Se tivermos verdade eleitoral, vamos para a paz. Se tivermos mentira eleitoral, vamos determinar o país a cair no precipício, no caos e na desordem. Se há mentira eleitoral, ela própria vai acionar o Turbo V8 no dia 23 de dezembro. Espero que me tenham percebido. Esta semana estamos de 4 dias de luto, quinta, sexta, sábado e domingo. Também a celebrar os heróis modernos. Na segunda-feira, o país deve parar todo ele, do Rovuma ao Maputo, paramos, queremos ouvir se a doutora Lúcia Ribeiro terá sido atingida pelas orações que nós vamos fazer essa semana, porque queria pedir também às igrejas, queria pedir também às mesquitas. Sei que os muçulmanos na sexta-feira têm a sua missa, sabemos que os cristãos é sábado, alguns como os adventistas, e no domingo os evangélicos pentecostais. Na oração que vamos fazer na sexta-feira, muçulmanos, sábado, domingo, os cristãos, temos de dedicar oração e jejum, teremos oração e jejum para a justiça em Moçambique. Queria pedir a todas as mesquitas, queria pedir a todas as igrejas, queria pedir a todos os crentes, seja lá qual for a sua confissão religiosa, pode não ser cristão, pode não ser muçulmano, para sexta-feira, sábado e domingo ser dia de oração para a justiça em Moçambique. Estamos a dar oportunidade de orarmos pelos juízes do Conselho Constitucional, de orarmos pela senhora Lúcia Ribeiro, para que na segunda-feira dela saia a justiça, saia a verdade eleitoral e não saia a mentira. Porque nós sabemos, o próprio livro sagrado diz, o pai da mentira é o Satanás. O pai da mentira é o diabo. Então vamos orar para que o diabo não se instale no Conselho Constitucional, para que o Satanás não se instale no coração da doutora Ribeiro e dos juízes. Vamos orar para expulsar o Satanás no coração deles, para que na segunda-feira eles, livres de todas as trevas, livres de todo o mal,
possam do seu coração, da sua boca, tirar a verdade eleitoral. Porque se não tiram a verdade eleitoral, eles próprios terão decretado o país a caminhar ou para a verdade ou para a mentira, o país a caminhar ou para a paz ou para o caos, ou para a tranquilidade ou para o precipício, ou para as águas tranquilas ou para as águas profundas e turbulentas. Portanto, eles vão anunciar o Turbo V8 a partir do acórdão que vai sair na segunda-feira. Só queria pedir, nesta segunda-feira, essa segunda-feira, dia 23, em que tudo estará parado em Moçambique, queria pedir apenas a todos nós. Vamos permitir que se movimentem livremente o pessoal da saúde, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de saúde, ou os profissionais de saúde de uma forma geral. Desde que estejam lá, devidamente identificados com os seus crachás, levar a sua batina. É importante. Queria pedir ao pessoal de saúde que ande com o seu crachá devidamente identificados. Queria pedir também aos advogados, porque são muitos advogados que estão a trabalhar, auxiliando pessoas que estão detidas, pessoas que estão em injustiça, os advogados da Ordem dos Advogados, para portar também o seu crachá para terem livre trânsito. Queria pedir todos os manifestantes na segunda-feira, na próxima segunda-feira, permitirem a passagem do pessoal da saúde, permitirem a passagem da Ordem dos Advogados, porque aqueles que nos defendem, permitir a passagem das ambulâncias, permitir a passagem dos carros das funerárias, permitir a passagem dos doentes, vários tipos de doentes que nós temos, e das pessoas que não estão em condições de serem impedidas. Portanto, vamos mostrar civismo, vamos mostrar que nós não somos vândalos, vamos mostrar que somos organizados, somos patriotas. É por isso que não começamos o V8 agora, Turbo V8, porque temos que ter solidariedade com os irmãos que estão a chorar, que estão a sofrer de Cabo Delgado devido ao ciclone. E também queremos nos solidarizar com as famílias, das 130 famílias que perderam os seus filhos, os seus pais. E esta é que é a semana ideal para nós prestarmos essa homenagem. Por isso que esta semana de luto, esta é a semana de solidariedade, esta é a semana das orações, esta é a semana para nós celebrarmos a vida, esta é a semana para nós celebrarmos os heróis modernos. Nós tivemos heróis que vieram até 1975, que trouxeram a democracia por via de libertação de Moçambique. Mas de 1975 até 1990, vivemos uma democracia de ilusão. De 1990 até 2024, a chamada democracia multipartidária, que a gente sabe que só nos trouxe problemas. De 2025 em diante, nós queremos uma democracia multicolor. Uma democracia que não seja apenas ancorada aos partidos. Uma democracia que envolva a sociedade civil, que envolva aqueles que não têm partidos. É o que nós queremos no futuro. É por isso que temos que despartidarizar, a começar a nossa própria Constituição da República. Queremos uma democracia multicolor. Ou, se quisermos, uma democracia multiplural, ou da multipluralidade. Portanto, uma democracia que vai para além dos partidos. Estes jovens são os heróis dessa nova democracia que nós queremos. A democracia multicolor, a democracia moderna. Portanto, estes heróis quem são? Estes heróis são os Carlos Cardoso, Siba Siba Macuaco, Mamá Alice Mabote. São estes heróis. Azagaia. São estes heróis. Elvino Dias, Paulo Guambe, Mano Chotas. Estes é que são os heróis. Estes é que são os heróis da democracia moderna, da democracia multicolor que nós queremos a partir de 2025 em diante. Meus irmãos, e eu queria dizer que estamos a fazer agora programas que estão a tocar o coração das pessoas. Muita gente não entendia. Quando só falavam do espelho do seu carro que se partiu, falava do vidro do seu carro que foi raspado, as pessoas não falavam das vidas humanas. Nós ontem começamos com um programa em que estamos a dar voz às vítimas. E estamos a receber muitas reações boas. Uma coisa é ouvir falar de alguém que foi ferido. Outra coisa é ver alguém que foi ferido. É ver alguém que foi morto.
Aí você vai perceber que o espelho do teu carro não vale mais que uma vida. Você vai perceber que o vidro riscado do teu carro não vale mais que uma vida. Mas infelizmente, os comentadores, toda a narrativa oficial é para esquecer as vidas e só falar dos bens materiais. E nós estamos a trazer isso. Vamos continuar a dar voz às vítimas. Amanhã vamos continuar. As vítimas vão falar no nosso programa. Vou dar-vos um exemplo para vocês perceberem. No Luís Cabral, a mãe de um jovem chamado Fábio, que falou ontem no nosso programa, não estava nas manifestações, estava em casa a tocar panelas. A polícia entrou na casa da mãe do Fábio. Deu 6 tiros ao Fábio. O Fábio hoje está numa cadeira de rodas e ainda nem terminou o tratamento. O Fábio é que dava sustento a esta mãe, dava sustento aos seus irmãos, dava sustento aos seus primos. E a mãe do Fábio disse, aqui, em direto, na nossa página, que o Fábio era meu pai, era meu marido, era meu irmão, era meu encarregado, era meu amigo. Uma mãe a dizer isso, a descer em lágrimas nos seus olhos. Isso nós vimos. Quem quiser, veja no nosso programa. E o Fábio levou 6 tiros. Estava em casa, só a tocar panelas. Entrou a polícia, meteu 6 tiros. Hoje o Fábio não pode se locomover. Está no hospital. Infelizmente, a nossa equipa, quando foi ao hospital, não foi possível filmar, mas há muitos depoimentos de pessoas que estão no hospital, 4 jovens estavam no hospital e que foram filmados e que foram entrevistados, que falaram para o nosso canal. É isto que nós estamos a falar que é a coisa mais importante e esta brutalidade deste regime está a acontecer. Mas uma coisa engraçada que eu gostei na mãe do Fábio, depois dela falar de tanta dor, de tanta tragédia, diz que até quer vender a própria casa. Ela quer vender a própria casa dela para ir à Zambésia, porque o Fábio já não pode trabalhar. O Fábio já não pode sustentar a família. Ela quer vender a casa dela. Então, queria pedir também a todos vocês que puderem ajudar. Nós lançamos os números, nós agora estamos numa parceria com a geração 18 de março, que é liderada neste momento pela Quitéria, pela Cídia e todas as outras. E já mandamos os números de telefone das contas bancárias, os números de telefone do M-Pesa, M-Mola. Portanto, não vamos ser nós a receber. A geração 18 de março, que é muito séria, temos contactar a geração 18 de março para ajudar a mãe do Fábio, para ela não vender a sua casa e não ir a Zambésia e abandonar tudo. E nós agora decidimos esta parceria. A geração 18 de março vai receber ajuda financeira, vai receber ajuda material em espécie para continuar a ajudar os feridos, ajudar as pessoas que estão presas, ajudar as pessoas que estão neste momento em tratamento médico. Mas uma coisa engraçada que eu gostei na mão de Fábio, quando ela termina, ela diz uma coisa: povo no poder. O povo é que está no poder. Veja, uma mãe cujo filho levou 6 tiros, já não pode sustentar a família, mas ela tem consciência da luta. Ela diz que a luta não deve parar. As manifestações não vão parar. O povo é que está no poder. É impressionante. Não são vândalos, não. Não são bandidos, não são terroristas. Estão a lutar pela liberdade. Estão a lutar para sair das prisões da miséria e da desgraça que a Frelimo levou a este país. Mário Mucavel levou um tiro no pé. Foi entrevistado ontem por nós. E ele diz: a Frelimo nos levou a vivermos uma vida de cão. Eu fui à rua manifestar com cartazes, porque eu não quero que os moçambicanos vivam vida de cão. Levou um tiro na perna. Foi entrevistado ontem. Nanília Pascoal, o marido dela é militar, apenas só disse que as manifestações são justas. Foi raptado, está detido. E até hoje, passadas semanas, a própria esposa não pode ver o marido. Ela não sabe se o marido está vivo ou se o marido está morto. Então, nós temos um caso inédito. Foi provado ontem, só na zona de Texelon, em Maputo. Foram 7 pessoas atropeladas mortalmente. Portanto, aqueles atropelamentos com os carros é a própria polícia, o comando-geral da polícia que mandou atropelar pessoas. E essas pessoas atropeladas não estão na estatística das cerca de 130 pessoas que vêm nas estatísticas oficiais. Portanto, em termos de pessoas mortas, se contarmos as pessoas atropeladas, estamos a caminho de 200 pessoas mortas durante essas manifestações. 200 pessoas assassinadas durante essas manifestações. Olívio, de Patrício Lumumba, é um caso inédito. Este jovem levou também 6 tiros. 6 tiros.
As balas entraram pelas pernas, coxa. E até este momento, passado cerca de 2 semanas, o jovem ainda tem 2 balas no interior do seu corpo. E o Olívio esteve a falar ontem, aqui no nosso programa, a dizer que eu, pura e simplesmente, estava a dirigir-me para casa. Eu estava a atravessar a rua e ir para casa. Um BTR, esses blindados, o homem parou, eu não oferecia nenhuma resistência, não estava a criar nenhum distúrbio e carregou-me com 6 balas que entraram no meu corpo. E hoje, o Olívio está a receber assistência de muita gente. Eu mando um abraço muito forte para o Beleza em Pessoa. O Beleza em Pessoa é uma das pessoas que está a ajudar o Olívio na zona do Patrício. Tenho visitado sempre, porque este jovem não tem capacidade de fazer nada. As necessidades e tudo faz na cama, no leito onde ele está. Beleza em Pessoa, um abraço muito forte para ti, porque o Olívio falou muito de si, que és uma das pessoas que está a ajudar o jovem que está no leito. E ele falou de que no Patrício há uma liderança das manifestações, que também tem recolhido alimentos, ajuda, medicamentos para ele. Veja, não são vândalos manifestantes, são pessoas organizadas, conscientes, pessoas íntegras. Vamos ver a mamã Flávia. Mamã Flávia, eu gostei muito dessa senhora. Ela faz parte de um grupo de mulheres, chama-se as Mulheres Solidárias. São mulheres cuja missão delas é visitar pessoas que estão detidas, visitar pessoas que estão feridas, é ajudar as pessoas que morreram a organizar o funeral, de ajudar as famílias que perderam os seus parentes. A mamã Flávia, ela diz uma coisa engraçada. Ela diz que tem um filho, e o filho dela vai às manifestações, e ela diz ao filho, filho, sei que corres perigo, mas vai às manifestações, porque estás a lutar por ti, e estás a lutar para aqueles que depois de ti vão beneficiar dessa democracia. Quem não acredita no que estou a dizer, abre a nossa página, o vídeo de ontem, a live de ontem, vai ouvir uma mãe a dizer isto. Uma mãe que está, essa senhora, se ouvir, vai ver que é uma senhora instruída, vai ver que é uma senhora que tem uma vida estável, mas ela não ficou acomodada na estabilidade da vida dela. Ela sai e vai ajudar pessoas detidas, vai ajudar pessoas feridas, vai visitar pessoas que estão no leito hospitalar, que estão internadas. E são um conjunto de mulheres que estão a fazer isso. Não são vândalos, não são brutamontes, não são terroristas, são pessoas conscientes. Por último, o Herculano, um operador de câmara da televisão. Acho que muita gente viu este jovem ser baleado no dia 21 de outubro. Também esteve no nosso programa a dar o seu testemunho. Da televisão, a fazer cobertura, foi baleado na perna. Então, é isto que nós temos, meus irmãos. Então, temos que dedicar uma semana a estes nossos irmãos que morreram. Estes nossos irmãos que estão feridos. Orarmos por eles. Dedicarmos esta semana para também orarmos por Cabo Delgado. Os que estão a sofrer em Cabo Delgado. Não só os que sofreram com o ciclone, não só os que estão deslocados por causa do terrorismo, mas também aqueles que neste momento também estão lá na linha de fogo. Os militares estão na linha de fogo. Os polícias estão na linha de fogo. Como nós sabemos, os nossos militares hoje foram colocados na categoria de marginais dentro do próprio exército. Portanto, os nossos militares hoje têm todo tipo de carências. Mas há militares que vieram do estrangeiro, que estão aqui, que vieram de Ruanda, são pagos a preço de ouro, que têm absolutamente das melhores condições. E os nossos militares é que servem de carne para canhão. Vão à frente na linha de fogo, têm que morrer, não têm subsídios, não têm salários. Só agora com as manifestações é que foram pagos os retroativos dos militares. Só para vocês verem a tamanha vergonha. Os nossos militares subalternizados, desprezados em relação aos militares que vêm de outros países. São estes mesmos militares que querem que ataquem o seu próprio povo, que matem o seu próprio povo. São estes militares que têm que ir na linha da frente e também morrer perante as balas. Militares que depois as famílias já nem sabem onde é que eles estão. Há muitos que desaparecem em Cabo Delgado que a família não tem informação. A família não tem indemnização. A família não tem nenhum tipo de compensação. Então, são estes. Também temos que orar a favor dos nossos filhos que estão em Cabo Delgado a combater. Apesar de todas as condições difíceis, os polícias, os militares que estão lá, temos que orar por eles. Esta semana é para solidificarmos o espírito de irmandade entre os moçambicanos.
o espírito solidário entre os moçambicanos, o amor entre os moçambicanos, a unidade, a união entre os moçambicanos. É esta semana. A união entre as pessoas que também são religiosas, não interessa a sua linha religiosa. É esta semana para orarmos pela justiça em Moçambique, jejuarmos pela justiça em Moçambique, jejuarmos para haver conforto nas famílias que estão a chorar no dentro. Há lágrimas que não são lágrimas normais, mas há lágrimas que correm no coração, lágrimas de sangue. Há muitas famílias que estão com lágrimas de sangue. Esta semana, todos os moçambicanos juntos, vamos orar por essas senhoras, vamos orar por essas famílias, vamos orar por esses irmãos. O espírito patriótico dos moçambicanos nesta semana deve se unir. Devemos nos unir todos nós esta semana. Não há violência, não há impedimento de passagem. Esta semana, nossa manifestação é de preto ou de branco. Às 13 horas, vamos cantar o hino nacional. Vamos orar, cada um de nós, onde estiver, na rua, na estrada, no mercado, no Dumbanengue, no supermercado, no serviço, onde quer que você esteja, às 13 horas, para, por 15 minutos, cantar o hino nacional e orar por justiça em Moçambique. A partir de quinta-feira até o domingo, dia 22. No domingo, às 21, aí sim, vamos tocar as vuvuzelas fortes, porque estaremos a declarar a vitória sobre as nossas, a resposta às nossas orações e a vitória verdadeira dos nossos heróis da modernidade, que tombaram pela democracia, tombaram pela verdade eleitoral, que vamos esperar no dia seguinte, dia 23, na segunda-feira, da boca da juíza presidente, professora doutora Lúcia Ribeiro, do Conselho Constitucional. Então vamos esperar. Segunda-feira, tudo estará paralisado. Tudo estará paralisado em Moçambique para ouvirmos o que o Conselho Constitucional vai dizer aos moçambicanos. Vai nos conduzir à mentira e ao caos ou vai nos conduzir à verdade, à tranquilidade e à paz? O Conselho Constitucional vai nos conduzir à tranquilidade ou vai nos conduzir a acionar de uma vez o turbo V8 a partir da segunda-feira? Agora, tudo está nas suas mãos, professora doutora Lúcia Ribeiro, os 7 juízes do Conselho Constitucional. O país agora está nas vossas mãos. Vocês levam o país como se fosse uma bola, atiram o país para o inferno, ou tiram o país para um forno em brasas, ou levam o país para águas tranquilas, levam o país para a tranquilidade, levam o país para o amor, para a felicidade, para a reconciliação e para a paz. Tudo está nas vossas mãos. Nas vossas mãos está o futuro de Moçambique. Nas vossas mãos está, digamos, a esperança real dos moçambicanos. Mas também nas vossas mãos. Da mesma maneira que vocês podem salvar, vocês podem matar. Da mesma maneira que vocês podem curar, vocês podem adoecer. Da mesma maneira que vocês podem libertar, vocês podem aprisionar. Da mesma maneira que vocês podem construir, vocês podem destruir. Tudo nas vossas mãos. O Turbo V8 vai ser anunciado pelo próprio Conselho Constitucional. Já não será o Venâncio. Passou o anúncio do Turbo V8 para segunda-feira, dia 23. E será o Conselho Constitucional a dar-nos o prazer de dizer que agora o Turbo V8 deve avançar. Mas ao avançar o Turbo V8, ficará na história que estes 7 juízes do Conselho Constitucional definitivamente foram eles que levaram o país para o abismo, levaram para o país para o caos, meteram o país no inferno, meteram o país no precipício. Mais uma vez, é nas vossas mãos. Grande responsabilidade que vocês têm na vossa vida. Grande responsabilidade que vocês têm sobre todas as 32 almas que estão em Moçambique. Quando nós falamos da paralisação, eu já disse aqui, o que nós temos que ter cuidado, as pessoas que não devem ser paralisadas, na segunda-feira, por favor, não vamos paralisar o pessoal médico, os advogados da Ordem dos Advogados. Não vamos paralisar os funerais, as viaturas das funerárias. Não vamos paralisar doentes de vários níveis. Não é isso. Vamos paralisar outro tipo de atividades, outro tipo de movimento, porque esse é o dia da justiça. Dia 23 de dezembro é o dia da justiça. É o dia do julgamento final da justiça em Moçambique. Caros amigos, também durante este período, queria anunciar uma coisa também importante.
Durante este período, até o dia 15 de janeiro, que é o dia da tomada de posse de Venâncio Mondlane como presidente da República de Moçambique, queremos alertar. Todas as portagens devem ser de acesso livre para todo o povo moçambicano. Sabemos que algumas portagens estiveram a cobrar. A portagem da Ponte Maputo-Capembe, a portagem que se encontra na Costa do Sol, a portagem, uma das portagens está na N6. Estamos a pedir que deixem acesso livre às portagens até nós organizarmos este país no dia 15 de janeiro. Acesso livre a todas as portagens. Eu peço que dê acesso livre à população, não desafiem a população. É o único momento que este povo tem de se sentir aliviado nas cargas que tem. A exploração das madeiras que há neste país, a exploração das madeiras, que passam caminhões de madeiras a lançar poeira sobre os nossos filhos, e os nossos filhos vão estudar por baixo da árvore, sem carteira. Isso é imoral, isso é um insulto. Portanto, a exploração das madeiras também, até o dia 15 de janeiro, tem que estar suspenso neste país. Se houver madeira, é para ir depositar as madeiras nas escolas, que temos muitos carpinteiros neste país que vão fazer carteiras para os nossos filhos. Mas essas madeiras que passam com caminhões, só a levantar poeira, e os nossos filhos continuarem na desgraça, suspendemos toda a exploração madeireira em Moçambique. Estão a dizimar este país, estão a desertificar este país e o povo não tem nenhum proveito. Exploração mineira, essas minas de ouro, essas minas de pedras preciosas, essas minas de diamantes, essas minas de rubis, essas várias minas que nós temos, a tirar tanta riqueza do nosso país e o povo na miséria. Chegou a altura esta. Vamos suspender isso até o dia 15 de janeiro, porque o povo não tem que continuar na miséria e na desgraça, enquanto alguns estão a fazer milhões e milhões de dólares, que só deixam lá na população erosão, só deixam na população poluição dos rios. Eu fui visitar o Rio Zobo, é Manica, um rio poluído. Peixes estão mortos, não há vida, não há nada, não dá para fazer irrigação por causa da exploração do ouro. E o povo não tem absolutamente nada, o povo na miséria. Isto tem que parar. Exploração de minas devem parar. Alfândegas, as nossas mães, moqueiristas, até dia 15 de janeiro, devem ter passagem livre. E as mamães moqueiristas fazer preços muito bons nos mercados, porque estarão isentas de taxas aduaneiras, estarão isentas do IVA, estarão isentos de todo tipo de taxas e todo tipo de impostos. Então coloquem o preço justo também nos mercados. Coloquem o preço justo para o vosso próprio povo. Meus amigos, e assim eu hoje anunciei a semana de luto que vai anteceder o dia 23 de dezembro, onde o próprio Conselho Constitucional nos levará para a paz, ou então vai acionar Turbo V8 para nos levar para o caos, para o precipício, para a desordem, que vai nos levar para um futuro incerto. Tudo nas mãos dos juízes do Conselho Constitucional. Não se esqueçam, esta semana, oração, igrejas, mesquitas, por aqueles que perderam as suas vidas. Oração para confortar as famílias que estão com dor, com lágrimas de sangue nos seus corações. Oração para o Cabo Delgado, para os que sofreram com ciclone. Oração para o Cabo Delgado, militares, polícias que estão em Cabo Delgado na linha de fogo. Temos que orar por eles, são nossos irmãos, são nossos filhos. Queremos o melhor para eles. Dia 15, queremos pagar 3 vezes mais o salário do que eles têm. Equipá-los melhor, com fardamento, com equipamento. Eles merecem ter subsídio de saúde, merecem ter subsídio de risco, que passam risco. Eles merecem ter os filhos com as bolsas de estudo, porque estão a lutar no terreno, a defender os moçambicanos. Não tem que se preocupar com as crianças. Nós temos que cuidar das crianças deles. É este tipo de exército que nós queremos no futuro. É por isso que não querem dar-nos a vitória, porque sabem que nós queremos dar dignidade aos moçambicanos, queremos dar dignidade aos polícias, aos militares. Para que eles não sejam usados como cães de caça, cães de guerra, não sejam usados como carne para canhão, só para morrer, contra outras forças estrangeiras
estão a receber aí milhares e milhares de dólares. E os nossos é que vão para a morte, esquecidos. Então, meus irmãos, esta semana, a semana para nós celebrarmos os heróis da democracia moderna, a democracia multicolor. Esta democracia está muito para além dos partidos. Esta semana é uma semana histórica. É a semana para curarmos a alma dos moçambicanos. É a semana para os moçambicanos ficarem unidos, todos eles, independentemente da classe, independentemente da cor, independentemente da religião. Esta semana dos moçambicanos se unirem. Esta semana do patriotismo, da união, da solidariedade. Porque a outra semana que vem é a semana em que estaremos em dois caminhos. Ou o caminho da vida ou o caminho da morte. Mas para tal, o Conselho Constitucional é que vai ter, e já tem, o martelo para dizer se vamos à esquerda para a desgraça ou vamos para a direita, para a paz, para a tranquilidade e para a verdade eleitoral. Meus irmãos, foi um grande prazer servir-vos. Amanhã nós vamos ter em direto aqui neste canal mais uma conversa. E vamos ter uma conversa com mais vítimas. Vítimas de famílias que perderam pessoas, famílias que têm feridos, famílias que têm detidos. Nós já temos o número de telefone que vocês podem ligar para participar no Zoom, mas também vamos convidar alguns intelectuais. Vamos convidar professores universitários, vamos convidar comentadores de televisão, vamos convidar analistas para também virem fazer análise no nosso próprio canal e darem uma outra imagem das coisas, não essa imagem deturpada, mentirosa, essa imagem esquizofrénica que a TVM e as outras televisões privadas têm tentado mostrar. Portanto, é isso que nós temos que de uma vez por todas acabar. Que nem é o que fizeram esta semana de pegar miúdos do Comando-Geral da Polícia da Cidade, do Comando da Cidade, pegaram miúdos, foram próximos a uma igreja onde eu sou pastor, mas eu não sou líder da igreja, sou um simples pastor auxiliar, como tem tantos pastores lá, e a prejudicar as pessoas que querem ir lá orar. Aquela igreja não me pertence. Aquela igreja sou um simples crente, apenas tinha uma responsabilidade como pastor, que não estou exercendo agora. E pegaram polícias para ir barrar a estrada, dizerem que a população está zangada com o Venâncio e andaram a tirar pedras contra os carros. Nossas manifestações não se atira pedra para nenhum carro. Nossas manifestações não se impede ninguém de ir ao culto. Logo, não tem absolutamente nada a ver conosco. Aquilo é manipulação do comando da cidade, da polícia que anda a fazer aquilo. Está aprovado. Infelizmente, a TVM pegou naquela peça, mostrou de uma forma tão vergonhosa. Eu mandei uma mensagem para o PCA da TVM, Hélio Jonas. Penso que ele está a ver agora. Hélio Jonas, eu mandei uma mensagem para si. Veja a mensagem que eu enviei para o teu WhatsApp. E eu disse que, de fato, a TVM bateu no fundo do poço em termos de falta de integridade, de mediocridade em que transformamos a nossa televisão pública. É, de fato, uma grande vergonha. É uma grande vergonha, é sujo, é porco. Né? Hélio Jonas, isso que estou a dizer aqui é o que eu mandei para o teu telemóvel. Portanto, é só para repisar. TVM está porca, está suja, está uma vergonha nacional. Está uma vergonha nacional. Mas são pessoas que estão a sujar a TVM. São pessoas que estão a sujar os técnicos da TVM. Não é isso que nós queremos. É por isso que queremos a revisão da nossa Constituição da República, queremos a revisão, queremos retirar, despartidarizar o Estado para evitar isso. Usar-se uma televisão pública como se fosse célula de um partido. Não pode. A televisão é para servir ao povo, sobretudo a televisão que é pública, que vive dos nossos impostos. Deve servir ao povo com isenção e com verdade. Meus irmãos, encontramos-nos nas orações, nos hino nacional às 13 horas, oração às 13 horas, sexta-feira, sábado, domingo, jejum e oração em todas as mesquitas, em todas as igrejas, nas nossas casas, em favor da justiça em Moçambique, em favor do conforto ao coração das famílias que estão com dor, que têm os seus corações a chorar lágrimas de sangue. E assim foi o direto a partir da página oficial do Venâncio Mondlane. Um forte abraço a todos os moçambicanos. Um beijo e tchau!